novembro é considerado como novembro azul, não é? Por que novembro azul? O mês de outubro era considerado outubro rosa, exatamente fazendo uma referência às mulheres, e o novembro azul uma referência aos homens, porque nesses 2 meses, não é, se fala bastante sobre a questão do câncer que acomete homens e mulheres. E o câncer é uma das principais doenças, não é, que tira a vida de pessoas. E no caso, o assunto de hoje vai falar sobre o câncer da mama, o câncer de mama, que é uma doença rara nos homens, né? Para cada 100 mulheres, apenas um homem é diagnosticado com essa enfermidade, geralmente já no estágio mais avançado da doença, e uma doença invasiva. Para estar conosco, então, tratando desse assunto, nós convidamos aqui o oncologista Dr. Alexandre Fonseca, que vai nos ajudar a aprender um pouco mais sobre o tema. Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Obrigado. E queremos aproveitar os seus conhecimentos para alertar, inclusive, sobretudo a população masculina, né? Já que estamos falando do mês Novembro Azul, para os homens que têm sofrido também com uma doença que, em geral, acomete mais mulheres, mas os homens também sofrem com essa doença. E eu queria te perguntar já, como é que os homens contraem o câncer de mama? O que faz o câncer de mama acometer os homens, a população masculina? Sim. Bom dia, Jean. Queria agradecer a oportunidade, né? Como você disse, o Novembro Azul é uma oportunidade em que, nesse mês, a gente ressalta e foca nas doenças, né, do sexo masculino. Tumor de próstata, etc. E o tumor de mama é uma doença mais rara no sexo masculino, mas é uma coisa que a gente tem que lembrar também e orientar, né, do ponto de vista de sintomas, do ponto de vista de prevenção, para que a gente possa tentar beneficiar o máximo de pessoas. Bom, com relação às causas do câncer de mama, na verdade no homem, a gente tem alguns fatores de risco, né, de câncer de mama no homem, que são semelhantes ao da mulher. Por exemplo, a idade. À medida que o paciente vai se tornando, quanto mais velho o homem for, maior o risco de desenvolver o câncer de mama. Então nós estamos falando aqui que o grupo de risco, o principal grupo de risco dos homens seria com qual faixa etária? Bom, na verdade acima dos 60 anos ou 65 anos. Esse é o primeiro fator de risco. A gente tem outros fatores de risco, né, para o câncer de mama masculino. A história familiar é uma coisa importante, né? Então, indivíduos que têm um histórico na família, principalmente parentes de primeiro grau, com câncer de mama também é um fator de risco. Antes de você falar dos outros fatores de risco, o câncer, um homem, por exemplo, que teve no seu histórico mulheres com câncer de mama, esse homem, ele é um candidato a sofrer o câncer de mama também? Sim, aparentemente existe um risco um pouco maior, mas a maioria dos tumores, tanto em homens, câncer de mama, em homens quanto em mulheres, são tumores, isso é importante deixar claro, são tumores esporádicos e não hereditários. Ou seja, tumor hereditário, que corresponde a mais ou menos 5 a 10% dos casos, são tumores em que se identifica um gene específico e esse gene existe um risco de transmissão de pai para filho. Mas a maioria dos casos de câncer de mama, tanto em homem quanto em mulher, são esporádicos. E a gente tem esses fatores de risco, histórico familiar, seja ele em homem ou mulher, a idade, uma exposição a alterações hormonais no homem. Existe uma síndrome genética que chama síndrome de Klinefelter, que aumenta o risco, isso é sabidamente, de câncer de mama no homem. Como é o nome da síndrome? Klinefelter. É uma síndrome genética. Mas ela é rara? É rara, extremamente rara. Obesidade é considerado um fator de risco, né? Fatores que aumentam a exposição ao estrógeno no sexo masculino. De uma forma geral, os fatores de risco são semelhantes à mulher. É uma doença muito mais rara no homem, né? Como você disse, acomete mais ou menos 1% de todos os casos de câncer de mama. Existe uma estimativa no Brasil, do Instituto Nacional de Câncer, de que no ano de 2014 se diagnostica em torno aí de 57 mil novos casos de câncer de mama na mulher. Uau. Se a gente não tem estatística específica para homem, mas se a gente sabe que é mais ou menos 1%, nós teríamos aí mais ou menos uns 600 casos, 570 casos de câncer de mama em homem, estimado para 2014. Embora numericamente pareça pouco,
mas deve-se considerar bastante os efeitos, né, dessa Claro, doença, claro. seja em uma pessoa, centenas delas, né? Eu acho que é muito importante aqui a gente salientar para essa possibilidade, porque existe um grande número de pessoas que não sabem, né, que a doença pode acometer o sexo masculino. Então é importante a gente alertar para tentar... Você está falando dos fatores. Quais outros fatores que a gente poderia citar aqui que expõem esse indivíduo ao câncer de mama? Bom, os fatores de risco são esses, né, que eu te falei. A idade, histórico familiar, idade, histórico familiar, obesidade. Existem alguns outros fatores. A questão da alimentação também. A alimentação é um fator, né? No homem esse nexo causal é menos estabelecido que na mulher, mas com certeza... A mulher é mais acometida por fator alimentar, então? Na verdade, não é que seja mais, é porque existem mais estudos epidemiológicos na mulher do que no homem. Entendi. Mas provavelmente uma alimentação rica em gordura saturada, uma alimentação... O homem em geral gosta muito de churrasco, de beber muito, isso também facilita. Com certeza, na medida do possível, não só para o câncer de mama, mas para outros tipos de câncer e outras doenças, por exemplo, cardiovasculares, o fato do homem ter uma alimentação sem excesso de gordura saturada, mais rica em verduras, fibras, isso protege, com certeza, o indivíduo contra diversos tipos de câncer, né? Entre eles, o câncer de mama, tá? O uso do álcool também é um fator bem estabelecido na mulher, que provavelmente, mesmo na falta de estudos epidemiológicos no homem, parece que pode afetar também a incidência do câncer de mama. Né? Agora, o biotipo da pessoa, né, pode também facilitar ou não? Sim. Aquele indivíduo que tem maior... índice de massa corporal? Exatamente. Sim, parece que a obesidade é um fator de risco, né? Tanto para a mulher, mas para o homem também isso já é confirmado que quanto mais maior o índice de massa corporal, existe um aumento do risco do câncer de mama no homem. Tá? Não necessariamente só a obesidade, mas você também tem outras formas no biotipo que pode facilitar ou não, não é? Talvez. A pessoa que tem determinada raça ou eu não tem nada a ver? Não, em termos de... no Brasil, particularmente, eu não me lembro de existir um estudo. Eu pergunto porque em outros tipos há tipos de câncer que certos biotipos ou raças podem incidir um maior número, Com certeza. Por exemplo, no câncer de próstata existe um risco de pele, inclusive, também, né? Mas especificamente do câncer de mama em homem, eu não tenho esse dado, sabe? É mais o histórico familiar, a idade, exposição a estrógeno, obesidade, alimentação, né, rica em gordura. Agora, na introdução do nosso bate-papo, eu coloquei que quando o homem ele recebe a manifestação do câncer, ou ele é diagnosticado com o câncer, já está no estágio mais avançado, diferentemente das mulheres, porque as mulheres são orientadas, inclusive, a fazer o exame de toque, né, a começar uma prevenção mais cedo, já sabendo que as mulheres são propensas a isso. E muito homem nem sabe que homem tem câncer, pode sofrer câncer de mama, né? Nesse caso, quando o homem, em geral, descobre, já nesse estágio mais avançado, qual é o recurso que esse homem tem? Bom, isso que você falou é uma verdade, muito pelo desconhecimento e também pelo fato do homem não realizar um rastreamento, que é geralmente realizado com a mamografia na mulher. Muitas vezes o diagnóstico é feito numa fase um pouco mais avançada. Até mesmo porque o câncer de mama no homem também é tão silencioso quanto na mulher, né? Na sua fase inicial, o tumor pode ser, a grande maioria das vezes na fase inicial, ele é assintomático. Então, e as primeiras manifestações geralmente são um nódulo palpável, às vezes uma alteração com o passar do tempo, que o tumor cresce, uma alteração na pele, a pele pode ficar enrugada, o mamilo pode inverter. E com o passar do tempo, pode-se ter outras alterações de doenças mais avançadas. Tanto no homem quanto na mulher? Tanto no homem quanto na mulher, né? Agora, alterações na axila, né? Que é a localização de drenagem linfática. Então, às vezes, você pode ter um aumento do nódulo na axila, que significa que potencialmente uma célula pode ter desgarrado daquela lesão ali da mama e acometido a axila. Mas o que você me perguntou sobre os recursos, na verdade, quando você tem um diagnóstico de um tumor, tanto no homem quanto na mulher, a gente tem que fazer uma coisa que chama estadiamento, que é saber a extensão do processo naquele paciente. Então a gente faz alguns exames, às vezes a gente tem que olhar para alguns órgãos específicos fora da mama e também o estadiamento local. A partir daí nós vamos programar qual que é o melhor tratamento. E é muito individualizado o tratamento. Ele pode envolver a cirurgia, pode envolver quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia.
Diferentes tipos de cirurgia podem ser realizadas, às vezes uma cirurgia parcial, em que não é realizada a ressecção total da mama, e outros casos mais avançados, existe a possibilidade de ter que se realizar uma cirurgia um pouco maior. Então, o tratamento é muito individualizado, vai depender de fatores da doença e do próprio indivíduo, as condições clínicas dele, se ele tem alguma outra doença. Pela experiência que você tem na área, né? Já sabendo então que o homem, quando é diagnosticado, já está com um estágio mais avançado, a gente poderia dizer aqui em termos estatísticos qual é o resultado desses casos diagnosticados, assim, quantos % conseguem resolver a situação ou não, se há um êxito nisso, no tratamento ou não? Então, já isso é muito, extremamente individual, porque vai depender desse estadiamento. Mas se você faz o diagnóstico numa fase inicial, em que a doença está localizada na mama, sem metástase em órgãos à distância, ou uma metástase em que há acometimento maciço da axila, a gente tem um índice de cura razoável, sabe? Eu não consigo te falar aqui em porcentagens, porque vai depender de inúmeros outros fatores, claro. Inclusive o tipo do tumor. Toda vez que o paciente tem um diagnóstico de um tumor, na verdade o diagnóstico vem através de um exame anatomopatológico, que é uma biópsia que é realizada no tumor. Então, a partir dessa biópsia, a gente consegue enxergar as características daquelas células tumorais, inclusive características específicas, que nos vai contribuir para esse tipo de informação que você está me perguntando, sobre o prognóstico, ou seja, sobre a chance do paciente ficar curado. Então, é extremamente variado isso. A taxa de cura pode variar, para alguns casos, até acima de 90%. A gente pega um tumor muito pequeno, menor do que 1 centímetro, sem acometimento da axila. Então, o que eu acho que a mensagem principal é que existe câncer de mama no homem também, apesar de ser uma doença mais rara, e que caso exista algum indivíduo que note uma alteração na mama, no mamilo, na pele, e que ache suspeito, é importante procurar um atendimento médico. Essa seria a minha pergunta seguinte para você então, né? Para a gente fechar o nosso bate-papo. Para o telespectador, o homem que, a partir desse bate-papo nosso aqui, ele se despertou para conhecer mais sobre o assunto e também buscar essa prevenção para si mesmo, qual é o especialista que ele deve procurar? Ele deve ir em quem primeiro? Vai direto num oncologista ou precisa ir num clínico? Sim, eu acho que assim, o fato dele já procurar o atendimento médico já é importante, né? Que dependendo, se ele tiver acesso ao seu clínico ou ao outro médico, ele vai avaliar e vai encaminhar para o médico específico. Mas quem realmente faz o diagnóstico inicial, geralmente em casos de tumor de mama, é o mastologista, que vai indicar essa biópsia, né, em casos suspeitos, e vai encaminhar o tratamento. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o tratamento deve ser multidisciplinar e deve envolver o mastologista, que é o cirurgião, o oncologista, que faz o tratamento sistêmico muitas vezes, e o radioterapeuta, né, além de outros profissionais também envolvidos. Eu queria chamar a atenção também para um fato que é relativamente comum, que é uma condição benigna que acomete a mama do homem, que é a ginecomastia, que é um aumento do tamanho da glândula no homem, que geralmente é uma condição benigna. Claro que existe a ginecomastia patológica, mas existe a fisiológica, a condição benigna, que é a mais comum. Mas a ginecomastia não significa câncer, é um aumento normal do volume das mamas, um aumento do volume da glândula mamária, e que muitas vezes pode ser considerado uma coisa fisiológica. Claro que se houver um aumento... Isso se dá por um fator específico? Existem vários fatores. Por exemplo, é comum a ginecomastia fisiológica acontecer na adolescência, por alterações hormonais, mas existem as ginecomastias patológicas, que existe uma série de causas, medicamentos, até tumores secretantes de hormônios. Mas, a ginecomastia, o que você está dizendo no homem, seria o aumento da mama, né? Não é aquele aumento da mama do cara que vai na musculação. Não. Né? Da glândula mamária. Eu acho que é importante colocar isso, porque senão todos ficam muito assustados. Eu tenho câncer, não. Geralmente o câncer de mama, na fase inicial, ele é assintomático, mas ele se manifesta com um nódulo e outras alterações, como eu já disse aqui. Mas o indivíduo que tem, por exemplo, a ginecomastia, ele é um candidato forte a desenvolver um câncer de mama no futuro, não? Não, a ginecomastia fisiológica e essa ginecomastia não está relacionada ao aumento da incidência de câncer de mama no homem, não. Entendi. Nós temos uma telespectadora, que é a Cleusa. Ela disse que tem um filho de 16 anos que tem uma mama consideravelmente grande, né? E ele tem vergonha disso. Ela quer saber se ele pode fazer uma cirurgia. Se existe uma cirurgia
para esse tipo de redução? Acho que sim, né? Acho que o mais indicado é ela procurar um profissional. Nesse caso, um mastologista? Um mastologista, um cirurgião plástico, que vai conversar sobre os riscos e benefícios Até mesmo por causa da idade do garoto. Exatamente. Né? Muito bem, Alexandre, obrigado. Foi muito bom tê-lo conosco, viu?